Eu vou falar hoje sobre uma doença que está acontecendo bastante nesse momento de pandemia, que é a neurite vestibular, que gera uma tontura muito forte, que vem do nada. Como do nada, você acorda, de repente você começa a ter tontura, tá trabalhando, vem uma tontura muito forte, sensação de tudo se movimentando, com enjoo, com vômito. Não vem com outros sintomas, o ouvido não entope, o zumbido não aparece, é uma só tontura e ela você não consegue caminhar de tão intensa que é. Meu nome é Daniela, eu sou médica otorrinolaringologista formada pela USP e vamos falar aí da neurite vestibular. A neurite, neuro de nervo, it de inflamação. A neurite acontece por uma inflamação do nervo, que leva a informação do labirinto direito ou esquerdo, normalmente é de um lado só, não é dos dois, mas pode ter azarado que tem dos dois, para o cérebro. Esse nervo se inflama e a gente tem uma teoria que causa isso que a gente não tem certeza. A pessoa tem uma infecção de algum resfriado, alguma diarreia, algum vírus, como por exemplo o Covid. Essa infecção baixa a imunidade da pessoa e aí um vírus que vive no nosso corpo, que é o vírus herpes, ele pega lá o nervo e ataca o nervo e aí deixa o nervo funcionando mal. Então vamos dizer que a pessoa tem uma neurite no lado direito. O lado direito não tá funcionando, tá aqui, tá funcionando mal, e o lado esquerdo tá funcionando normalmente. Essa diferença de funcionamento de um lado pro outro gera, quando ela acontece muito rápido, o sintoma de vertigem. Vertigem é o quê? Sensação de tontura que se movimenta, geralmente tudo roda, e é intensa demais. Essa intensidade que acaba levando ao enjoo, ao vômito que a pessoa pode até apresentar. E é uma tontura que ela dura horas, dura horas, ela não vai embora rapidinho não, ela não vai e volta, ela fica contínua, às vezes um dia inteiro, leva a pessoa para o pronto-socorro. Na neurite, raramente dá zumbido e perda auditiva. Se tem uma tontura com a descrição da neurite, com zumbido e perda auditiva, procure imediatamente o pronto-socorro, porque pode ser um AVC. Então, é importante descartar a internação para acompanhar esse paciente para avaliar se ele não tem um AVC ou vai ter um AVC nas próximas horas. Importante esse detalhe. É a neurite, o que a gente faz? Naquele momento agudo de crise, de muito intenso, a gente tem que fazer o labirinto parar de funcionar. Então, a gente trazer os dois labirintos para funcionar pouco. E aí que a gente usa aqueles sedativos que eu já comentei aqui no vídeo sobre medicações. Vou deixar o link aqui. Dramin, Meclin, Sinarizina, Estudogeron, a gente usa essas medicações para diminuir a tontura para a pessoa conseguir, né, parar de vomitar. Às vezes a pessoa vomita tanto que fica desidratada. Às vezes a gente até interna esse paciente para compensar, fazer medicação na veia, porque a pessoa não consegue comer, desidrata. Então é um quadro bem dramático. E às vezes algumas pessoas utilizam corticoide para diminuir a inflamação. Não é consenso o uso de corticoide. O único consenso é utilizar a medicação que ceda o labirinto, que faz ele funcionar menos, pelo menor tempo possível. Então, assim que eu conseguir que a pessoa tolere a tontura, porque ela vai ficar sentindo a tontura, eu tiro o remédio. Essa pessoa vai ficar de atestado, vai ter que ficar em casa um tempo. Por quê? Essa perda de função do labirinto, muitas vezes ele não vai recuperar, esse nervo não vai recuperar. E aí, como é que a pessoa recupera? O outro labirinto e o cérebro vão trabalhar no lugar desse aqui que perdeu parte do funcionamento. E essa compensação dessa perda depende disso aqui não estar sedado. Então, se os dois estão sedados, não tem a compensação. E aí a tontura não para. Então, quanto antes a pessoa para o remédio, né? Com orientação médica, com certeza, não vai fazer isso sozinho em casa, pelo amor de Deus. Quanto antes a gente consegue tirar o sedativo labiríntico, o sedativo que para de sentir a tontura e começa a dar reabilitação vestibular para a pessoa, que é um treinamento para fazer essa compensação do cérebro e do outro labirinto, mais rápido ela melhora. E aí a gente usa, por exemplo, outras medicações para diminuir o enjoo, como Vonal, Ondansetrona, que são medicações que não afetam o labirinto, que não sedam ele, mas melhoram o sintoma de enjoo. Basicamente, esse é o tratamento agudo da neurite, mas algumas pessoas ficam com essa sequela e ficam com uma tontura mesmo depois. E tem uma dificuldade de compensar, de fazer, mesmo fazendo esse treinamento, não melhora. Quando isso acontece, a gente tem que avaliar metabolicamente como essa pessoa tá. Então, avaliar tireoide, vitamina D, vitamina B12, avaliar alimentação, avaliar se tá tendo alguma movimentação, porque se a pessoa ficar paradinha assim, ela não vai compensar, não. Tem que se mexer. É uma merda. Desculpa a palavra, é ruim, mas tem que se mexer. Se ficar parado, não vai compensar. Tem que se mexer, nem que seja devagarzinho, aos pouquinhos. Isso o fonoaudiólogo na reabilitação ajuda bastante a entender o quanto você vai poder, qual é o tempo de cada coisa.
Tem que avaliar, então, metabolicamente, tudo isso que eu expliquei, né? Alimentação, fazer exames de sangue para avaliar essa parte metabólica, colesterol, glicemia, tiroide. E também avaliar se junto dessa neurite não está surgindo a TPPP lá, aquela que antigamente chamava vertigem fóbica, que é uma tontura que começa a surgir que é diferente, começa a dar uma instabilidade, uma sensação de medo, de que vai cair, junto com bastante ansiedade. Tem um vídeo só sobre a TPPP, vou deixar aqui se você quiser ler, mas se ela estiver acontecendo ao mesmo tempo que a neurite, às vezes é difícil compensar a neurite, então tem que tratar os dois. Reabilitação também vai estar na TPPP, mas às vezes a gente precisa fazer uma medicação específica para a TPPP. TPPP é tipo um trava-língua, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta. Você já conheceu alguém que passou por uma neurite ou você teve uma neurite? Conta nos comentários.